Bom, Adriano, bom dia a todos. Vamos falar, acho que a gente quer conectar um pouco de como, né, a gente está fazendo o produto e o que a gente espera, né, que explica um pouco também o que está, né, como é que foi, por que a performance aí não foi tão bem aí no passado e o que a gente está esperando para frente, né? Então, basicamente, a gente vê que o produto é um produto focado, né, em ações aqui no Brasil e a gente está com um posicionamento principalmente focado nas empresas domésticas, né, nas empresas cíclicas. Esse foi uma parte, né, da Bolsa, né, que teve uma performance bem ruim como um todo, né, na Bolsa brasileira nos últimos, né, 3 anos, em função de muita coisa, né, que a gente quer aqui explicar e por que a gente continua, né, investido nessa parte das ações brasileiras, né. Então, a primeira é que o investidor brasileiro teve, né, uma saída enorme de capital, então a saída para a renda fixa e sai de ações e entra em renda fixa, a gente está vendo isso há muito tempo. O fluxo de capital do investidor brasileiro para a Bolsa, ele é negativo já faz muito tempo. Então, a gente está aqui, né, num momento em que as empresas não estão ganhando dinheiro, o juro está muito alto e a gente está com uma repressão quase que financeira, né, dentro das empresas que está tirando. O outro lado da moeda, que é o investidor estrangeiro, também, né, ao longo do ano passado, que foi um ano relativamente bom, ele colocou bastante dinheiro, fluxo, né, de um modelo global, onde, que a gente vinha explicando aqui, que o dólar se desvalorizou, o mundo tirou dinheiro dos Estados Unidos e beneficiou bastante emerging markets, as commodities subiram e esse regime aí, o Brasil também se beneficiou, né? Desde o começo da guerra para cá, a saída de capital estrangeiro, né, que foi muito forte por causa da guerra e também pelo tema, né, de inteligência artificial, em que o capital voltou bastante para os Estados Unidos, vem, vamos dizer, machucando bastante aí a Bolsa nos últimos 4 meses, que era vamos dizer, o sustentáculo aí de, né, apesar do dinheiro do brasileiro ter saído, o dinheiro estrangeiro tinha sustentado ao longo dos últimos, né, de 2025 até março de 2025, né? E aí, o que acontece, né? O valuation da Bolsa hoje, ele está barato em todos, né? As ações do Multifia, que a gente considera as mais baratas, estão baratas. A da maioria, né, existe poucas ações que a gente considera caras, né? Até depois na apresentação do Bruno, né? A dificuldade de você fazer, de identificar uma ação muito cara hoje está muito difícil. Por quê? Porque as ações ficaram realmente baratas, tanto em níveis históricos, relativos, quanto absolutos, né? O PI da Bolsa hoje gira em torno de 8 vezes. Então, não tem o que discutir, né? Se o valuation é barato ou não. A questão é, mas ele está barato há muito tempo, por que ele vai mudar, né? E aí são 2 pontos que a gente vem insistindo bastante no FIA e que, de certa forma, a gente acha que isso acontece num prazo curto de tempo, né? Que são uma mudança de modelo econômico no Brasil. A gente está num fim de modelo econômico, que muito provavelmente o trigger pode ser as eleições, né? Uhum. Então, quando a gente olha o que o mercado colocou no preço, né, da curva de juros, e quando a gente faz uma simulação de o que é essa curva de juros num cenário em que muda o governo, muda o regime econômico, né, eu acho que criou uma distorção tão grande quanto se tinha lá em 2015 e 2016. Então, o gap entre o que
esse cenário pode trazer para as ações, ele ficou muito, muito abrupto, né? E a forma como que o mercado vem se comportando hoje em dia, ela mudou. Então, as grandes viradas, né, de narrativa ou de teses do mercado, elas estão acontecendo de forma muito violenta e muito rápida, né? E a gente trouxe 4 exemplos, né, para mostrar que foi as eleições na Argentina, em outubro do ano passado, né, o re-rating, né, como chama, ou a virada e a mudança de precificação foi muito violenta em pouquíssimas semanas. A eleição na Colômbia também, que teve, né, a alta as eleições também, né? E não só as eleições, né? Teve em 2024 um re-rating enorme na China, quando a China fez uma intervenção. Em pouquíssimas semanas houve também uma alta muito expressiva, né? E nos Estados Unidos a gente está vendo também essa alta que teve nos últimos meses, que foi basicamente em semanas, os semicondutores praticamente dobraram de preço, né? Uns mais, outros menos, mas assim, na média, né? Quando se percebeu de que vai faltar semicondutor no mundo, essas empresas tiveram uma alta muito forte em pouquíssimo tempo, né? E a gente vê aqui que, independente do cenário que cada um acredita, a gente olha muito para a simetria. A gente está com empresas, né, que estão muito ligadas a esse cenário, né? Porém são empresas, né, como uma Localiza, que são empresas muito, vamos dizer, resilientes, extremamente competitivas nos seus setores, né? E que são muito sensíveis a essa mudança de regime, ou seja, alavancagem tanto financeira quanto alavancagem operacional, né? E quando você olha, né, você fala assim, bom, ok, o índice pode mudar de patamar, aumentar, né, o múltiplo de 8 para 10, mas quando a gente olha, né, o índice como um todo, você tem commodities, banco, utilities, que são 60% do índice, que pega um pouco esse movimento, né? E a gente está concentrado numa parte vamos dizer, da bolsa aqui, que vem não sofrendo só na parte micro, né, que também a gente sofre e acerta e erra, mas o macro ele foi muito pesado, né, e o mercado penalizou demais, né, dado que a gente está vendo esse movimento, essa volatilidade muito alta dentro né? Só que quando a gente olha aqui que a gente está em meados de julho, a gente está praticamente 2 meses de uma possível mudança de regime, né? Que não é só a eleição, mas sim a forma como vai ser tratado o déficit fiscal, como a gente vai ter que interromper, né, esse ciclo de aumento de imposto, aumento de crédito e crescimento mais baixo. A assimetria para esses papéis está muito grande, né? Ou seja, a gente vê que a gente tem um carrego praticamente um pouco abaixo do CDI, dividendos aí de 10% a 8%, empresas que estão sofrendo em cima, né, grande parte do fluxo de caixa que elas geram elas recebem, pagam juros e não pagam acionista, né? Mas no momento em que isso muda o cenário, essa repreciação tem que ser muito violenta e os upsides são muito grandes. Né? Então a gente está esperando, né, posicionado nisso, aumentando, diminuindo as posições no micro, né, fazendo o nosso trabalho no micro, mas com essa tese de que é uma simetria muito grande, né? E dado o posicionamento do mercado, a gente funciona quase como um hedge, né? Porque um índice não vai conseguir pegar, um ETF não vai conseguir pegar vamos dizer, essa mudança que vai acontecer. E a gente fez isso lá em 2016 e 2017, né? Era muito nítido isso, né? Quando mudou. Não foi
engraçado que, assim, parece que foi a mudança o impeachment da Dilma, mas foi muito mais um movimento global da China que reprecificou as commodities, que também fez vamos dizer, essa reprecificação aqui no Brasil. Aqui, a gente está muito próximo disso, né? As commodities estão relativamente suportadas pelo movimento do AI. O Brasil está bem no geopolítico e ele precisa arrumar aqui, né, a questão da repressão financeira, que é esse juro mais alto, esse juro real de 10% que pune muito as empresas que a gente tem comprado, né? Então, essa que eu acho que é o panorama de como a gente está, né, se posicionando, e a gente vê que, apesar do gap que abre contra o Ibovespa, a gente vê que tem, né, o posicionamento, ele está muito assimétrico no sentido de que, poxa, existe uma probabilidade que o mercado vem descontando cada vez menor de mudança, mas ela também está cada vez mais barata, né? E na hora que muda, você não consegue mais pegar os movimentos depois que ele acontece. Porque depois que ele acontece, fica muito difícil, porque o mercado já precifica muito instantaneamente. E essa é a dificuldade hoje que está acontecendo, né? Que a gente mostrou aí desses episódios. Você descobriu que quer comprar semicondutor, mas está comprando pelo dobro do preço agora. Agora os valuations não estão mais, né, uma barganha. Então, na Argentina, a mesma coisa. Depois que o Milei ganhou as eleições, os bancos dobraram, aí, e agora, né? Sim. Então, tem esse ponto. Por isso que a gente não muda o cenário. Falar, por que você não muda o cenário e espera para depois comprar? Justamente porque a gente pode ser surpreendido a qualquer momento, né, de uma mudança, e a gente vê que o Brasil está nesse fim de ciclo econômico. Legal. Bom, vou aqui só tentar resumir tudo que você falou. Então, acho que, assim, basicamente, né, a carteira já há algum tempo, né, quem acompanha a gente aí sabe, já está exposta aí a empresas sensíveis a juros, porém com balanços sólidos, né, que tem condição de atravessar aí essa maré. E a gente acha a simetria enorme, né, dessas posições que a gente vem carregando, e falta o grande trigger, né, que pode ser eleição, mas que elas precisam necessariamente você ter uma queda estrutural de juros que a gente acha que não é sustentável. Que não é sustentável a gente manter o país nessa condição que está hoje, né? Independente das eleições. As eleições, elas podem ser o catalisador. E o catalisador, ele praticamente precifica 80% instantaneamente. E essa que é a dificuldade, né, de você ficar fora hoje. Legal. E, assim, só para dar um fechamento aqui, carteira, algum destaque assim que você acha que vale a pena mencionar em termos de posicionamento? A gente segue, né, comprado, né, nessas cíclicas domésticas, né? Então, as principais posições são a Localiza, o Assaí, as empresas de educação, vamos dizer, as principais posições. A gente tem alguma coisa, né? Em commodities a gente tem os Minas, a gente não tem bancos, justamente porque a gente vê num ciclo de pico de juros e a inadimplência subindo muito, e os bancos relativamente muito mais caros do que os outros setores, né? Então a gente vê pouca capacidade de crescimento, juro cada vez menor. Existe histórias, né, pontuais, mas que a gente acha que as outras empresas são mais atrativas do ponto de vista de valuation.